caro Edgar, por favor, o microfone é seu. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Eu agradeço muito mesmo o convite de vocês para que a gente possa conversar hoje. Eu sempre considero a Casa Espírita um lugar de discussão de ideias, onde a gente troca, né? Então, a minha ideia aqui é que eu possa ouvi-los também, saber o que se passa com vocês, porque uma das minhas constantes dúvidas é por que vocês vêm à Casa Espírita no dia da palestra. O que cada um está buscando? Imagino que não estão aqui por hábito, não estão aqui porque se acostumaram às terças-feiras, 20 horas, estarem aqui. O que cada um de nós está buscando? E normalmente a resposta que eu encontro é que há uma angústia, há um incômodo, há uma dor. Há uma busca de um caminho, de uma solução que seja. Mesmo que seja uma solução simplista. Eu vou lá e só porque eu vou, tudo vai ficar bem. Não vai. Mas mesmo que seja por isso. E aí, eu percebo com uma grande tristeza, inclusive, de que a doutrina espírita precisa ser considerado por nós como um banquete. Um banquete que está servido, que está à nossa disposição, totalmente franqueado a cada um de nós, para que a gente se sirva. Mas nós continuamos a morrer de fome. O que será que está estranho? O que será que está errado? Já que, tendo o banquete que nos satisfaz, continuamos vivendo as mesmas angústias, temos ainda os mesmos medos, sofremos as mesmas dores. O que não está funcionando? Porque o banquete está servido. Se não houvesse o alimento para matar a fome da nossa alma, tudo bem, seria compreensível. Mas esse alimento está servido há muito tempo. A doutrina espírita veio aumentar esse banquete, de certa forma, porque o Cristo trouxe para nós esse alimento que nos tira completamente a fome, ou como ele disse para a samaritana, a água viva que retira toda a sede. Já está à nossa disposição. Por que ainda continuamos a ter as mesmas dores? Por que pelo menos as dores não mudaram? Por que as angústias muitas vezes são as mesmas? Há uma questão aí, que se a gente resolver, a gente vai poder se servir do banquete. Por isso que eu desta vez, perguntarei a vocês, qual é a sua angústia? Qual é a sua angústia? E eu gostaria de, desde já, abrir para que quem desejar, sem entrar em questões particulares da sua vida, quem desejar, colocar qual é aquilo que talvez te trave, o que é aquilo que está pesando no seu coração hoje? O que hoje, ou nesses tempos, está te incomodando, a ponto de te entristecer, ou deprimir, ou a ponto de acharmos que a vida é ingrata ou ruim? Alguém gostaria de, sem entrar em questões particulares, levantar para que nós discutamos à luz do Cristo e à luz da doutrina, qual é a sua angústia?
Oi? Medo? Medo do quê? Não consegui um bom trabalho, o que eu vou ser daqui 2 anos, se tudo que eu estou estudando vai valer a pena um dia. É isso. Será que só a nossa irmã, a nossa amiga, que vive essas angústias? Medo. Nós temos medo de quase tudo, não é? Não é, gente? Felizes os que não têm. Mas muitos de nós temos medo de quase tudo. Medo de acordar, medo de não acordar. Aonde acordar? Medo de desencarnar. Será que eu já desencarnei e não estou sabendo? Não é? Medo de viver. Medo do futuro, né? Será que daqui a 2 anos, como vai estar daqui a 2 anos? E eu pergunto, o futuro vai ser ruim, gente? O que vocês acham? O futuro vai ser ruim? Não pode ter espero que não. Tem que ter eu sei ou não sei. O futuro vai ser... Quando vocês pensem no futuro, vai ser ruim, gente? Não? Por que não? Tem muita gente que pensa que já que está tão bom, então é possível que piore. Meu Deus, está tão bom que eu estou com medo de piorar. Muitos de nós pensamos assim, infelizmente. Por que o medo do daqui a pouco? Ou do futuro? Por quê? E por que não temos medo do futuro? Precisamos saber por quê. Precisamos saber. Esperança, você diz? Mas essa esperança está baseada em quê? Sim. Sim. Entrem, por favor. O medo faz isso, o medo nos paralisa. Eu não estou falando do medo ótimo que a vida biologicamente nos ajuda a ter, estou falando do medo psicológico, patológico, o medo da vida. E olha, gente, quem é que somos nós? Nós somos aqueles que talvez temos mais informações do que todos no planeta a respeito da vida grandiosa. Nós temos informações a respeito dos bastidores da vida, ou melhor, da vida ampla, além da vida física. Não nos faltam informações, e sabemos que ter bastante informações tira o medo. Por que ainda temos medo? Por quê? Se nós temos diante de nós o amor eterno, permanente e incondicional do Senhor, por que temos medo? Como podemos pensar que o futuro pode ser ruim? Evidentemente que o futuro será excelente. Porque já está determinado que nós seremos felizes no final da história. Nós somos aqueles corredores de maratona onde avisaram na saída assim: vocês chegarão ao final da corrida. Que medo há, então? Nós somos aqueles que fomos avisados que não há possibilidade de alguém ser esquecido para trás. Não há possibilidade. Quando Jesus declara, citando o Pai, das ovelhas que me deste, ninguém se perderá. Vocês já perceberam que quando Jesus fala essas coisas, Ele está falando para você? Porque nós precisamos entender que a grandeza do Mestre é tal que Ele fala particularmente. Ele falou para mim que eu não ficarei para trás. Que não importa as bobagens que eu invente fazer, os enganos e as ilusões que eu venha a ter, não importa o quanto eu me perca de mim mesmo e dele, Ele largará tudo o que está fazendo e virá me ajudar.
me levantará. Ele disse isso para mim, está lá no Evangelho. Ele não disse assim, estou dizendo para o Edgar, é claro, mas eu sou uma das ovelhas, vocês também. Por que não nos consideramos incluídos nessa promessa tão emocionante? Por que consideramos isso uma irrealidade? Ou não trazemos isso para a nossa vida? O que nos impede? Falta de fé? A fé, eu não sei aqui, mas em Bauru e região, é um tema tão pouco estudado, tão pouco falado, e às vezes eu sinto que mal sabemos o que é a fé. Essa palavra minúscula, de uma sílaba, o que ela nos diz? Existe uma mensagem, dizem que ter fé é acreditar em Deus, isso nós já sabemos, né? Raros de nós não acreditamos no Criador. Mas o fato de acreditarmos em Deus não tem resolvido muita coisa na nossa vida, tem. As angústias diminuíram, os medos diminuíram, só porque a gente acredita em Deus? Parece que não. Não é verdade, gente? Então, não basta acreditar em Deus. Inclusive, eu acho que nem é tão importante assim acreditarmos em Deus. Porque Meimei, numa mensagem minúscula, ela diz assim, dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si mesmo. Olha só, hein? Daqueles que são tristes, os mais tristes não acreditam em si. E penso então, concluí então, que é muito mais importante que eu acredite em mim do que eu acredite em Deus. É divino acreditar em Deus, facilita muitas coisas, explica muitas coisas, tira muitos medos, quando eu entendo alguma coisa do Pai. Mas eu também preciso acreditar em mim, até porque não posso esquecer que Ele também está em mim. Você acredita em você? Nós que já temos tantas informações sobre quem sou eu, quem é o Espírito, quem nos criou, nós que já podemos entender de uma forma até mais profunda o que significa a imagem e semelhança, quem é você? O que você não tem que te impedirá de ser feliz? Eu respondo, nada. Você tem tudo. Tudo. Olha só, gente. Nós temos a capacidade plena, porque somos a semelhança do Pai, filho de peixe, ainda é peixe. Então nós trazemos em nós as características divinas, todas elas. Em embrião, em semente, prontas a serem desenvolvidas, a força da nossa vontade, sem dúvida, mas a capacidade, o potencial, está pleno dentro de 100% dos filhos de Deus. Nós, portanto. Nós temos o tempo infinito. Eu posso cair milhões de vezes, e eu terei tempo para levantar todas as vezes. Eu posso me enganar, me perder quantas vezes desejar, e eu terei tempo para me levantar. E para finalizar, para que nada fique de fora, eu sou amado. Nós somos amados. De uma forma estranha ainda, de tão incompreensível, de tão grande que é. E aí então eu pergunto, por que temos medo? Por quê? Esse medo, diante das informações que a gente tem, apesar de existir, eu sei, é ilógico. Ele não tem sentido de existir. A não ser que a gente não acredite em algum desses 3 itens que eu disse. A não ser que isso não seja
uma realidade íntima dentro de nós. É uma realidade íntima dentro de nós. Nós já temos certeza absoluta de que somos capazes. Já temos certezas convictas de que somos amados. Nós temos certeza total de que somos imortais. Senão, o medo se justifica. Essas três coisas têm que ser visceral, gente. Essas três coisas têm que ser assim, indiscutível. Dentro de você. Dentro de você. Você tem que saber, porque acreditar é pouco. Se eu acredito hoje, amanhã eu posso não acreditar. Mas se eu sei, eu sei. Ninguém desaprende de ler. Ninguém desaprende de andar de bicicleta. Então é imperioso que a gente mexa e trabalhe dentro de nós para que eu saiba da minha capacidade, da minha imortalidade e do amor que se tem por mim. Eu considero essas três questões básicas e essenciais. E sou um pouco rude quando eu penso que o resto, sem isso, talvez seja perda de tempo. Aí eu vou falar de mim. Do que me interessa saber como é o perispírito, se ele é verde ou amarelo, se eu ainda não sei essas três coisas? Porque essas três coisas melhoram a minha vida hoje. Então o medo pode ser, o medo é uma dor e uma angústia que pode ser retirado hoje. Pode ser retirado rapidamente das nossas vidas, quando a gente olha para a vida e se vê de uma forma que eu posso considerar nova. Nova. Porque o jeito humano de se enxergar é muito antigo. Se nós nos consideramos ainda meramente seres humanos, aqui encarnados, é justo que a gente tenha medo. E é justo que a gente se angustie. Porque qualquer coisa nos machuca. Qualquer coisa nos fere. E não vemos, sobre essa ótica diminuta, solução para nada. Agora, quando enxergamos e descobrimos quem é que somos e aonde a gente está de verdade inserido, muitas dores desaparecem. E por isso que eu digo, o banquete está servido. Mas nós ainda não nos alimentamos destas certezas. Não nos alimentamos dessas convicções profundas, como que representam alicerces para vivermos. Do que me adianta lermos as obras básicas? André Luiz, Emmanuel, do que me adianta? Se eu leio como leio geografia, com todo respeito à geografia. Se eu leio como leio notícias econômicas. Porque aquilo que está lá nas obras básicas, no Evangelho em especial, está falando de você, para você. Nós estamos ouvindo? Ou nós estamos assistindo o noticiário? Agradeço por você ter colocado uma angústia. Para os que chegaram agora, ou há pouco, eu abri dizendo, se alguém gostaria de, sem entrar em questões particulares, se alguém gostaria de colocar uma angústia que vive. Que pode ser uma dúvida que impede que a gente prossiga. Um ponto da nossa vida que nos obstrua o prosseguimento. E a nossa amiga abriu brilhantemente, colocando a angústia do medo. O futuro é de luz.
obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Alguém não entende por quê? Alguém gostaria que eu dissesse por quê que o futuro obrigatoriamente é de luz, gente? Sim? Que bom. Observem essas 3 coisas que eu disse, esses alicerces. Eu tenho toda a capacidade. Vocês, todos nós, temos toda a capacidade. E o Pai criou ao nosso redor as condições para essas capacidades se desenvolverem. Não há opção de não sermos felizes. Não há possibilidade de um ser decidir não progredir. Alguém aqui já sentiu tédio? Sabe quando você sente que as coisas estão sem gosto? Sabe, eu não estou falando de comida, né? Mas eu estou vivendo para quê mesmo? Eu estou fazendo isso para quê mesmo? Eu estou vindo aqui para quê mesmo? Tédio, isso se chama tédio. O tédio nos impulsiona. O tédio está dentro de todos nós porque nós somos feitos para brilhar. É da nossa essência que a gente se expanda, que a gente se realize. Há grandezas ignoradas dentro de nós. E essa grandeza precisa vir ao mundo. Da mesma forma que a criança no útero obrigatoriamente precisa sair. Porque é o caminho dela. Ela está ali crescendo, amadurecendo para prosseguir. Nós também, como tudo na vida, o botão de rosa precisa desabrochar. A fruta verde precisa amadurecer. O sol precisa brilhar. Ele precisa. Para que se realize, para que cumpra a sua função. Qual é a nossa função? E eu não estou falando no mundo. Por que eu existo? Também não estou falando no mundo. Mas todo esse potencial precisa crescer, entrar no fluxo. É do rio que ele chega ao mar. O rio precisa correr. E ninguém o segura. Não por muito tempo. E quando nós nos bloqueamos por conta das nossas dúvidas, porque nos recusamos a comer do banquete, porque entramos em pensamentos depressivos, nihilistas, pensamentos pobres, quando a gente para, vem o tédio como uma força que pressiona a muralha da represa, e esse tédio nos dói, nos angustia. Por quê? Porque nós, mesmo que a gente não saiba como, nós precisamos nos realizar, precisamos desabrochar, precisamos falar aqui viemos. E nós falaremos aqui viemos. O Pai trouxe todas essas possibilidades, estão dentro de nós. Então, por conta disso, dessa força interna que é inesgotável, essa necessidade de se expandir que todos nós temos, todos os seres vivos têm, por conta das condições, né? Porque não basta a semente querer virar árvore, ela também precisa do solo fértil, da água e do sol. Precisa das condições. Nós também temos as condições, nós temos a imortalidade. E nós temos o amor, que representa aí o adubo, a terra fértil e o sol forte, que cria todas as condições para que a gente desabroche. Por conta disso, obrigatoriamente o futuro será luminoso, porque nós nos desenvolveremos, queiramos nós ou não. Nós desabrocharemos, nós brilharemos.
Não pode haver dúvida sobre isso. Isso está em Kardec, quando ele fala da evolução dos espíritos. Isso está em Jesus, quando ele fala que nós poderemos fazer muito mais do que ele. Isso está reforçado em Jesus, quando ele fala que nós somos luzes. E nós somos, ou precisamos ser o sal da terra. Aquilo que não se corrompe, aquele que faz diferença. Fazer, e a gente só vai fazer diferença quando a gente ser o que devemos ser. E eu creio que foi aquele filósofo, às vezes tão incompreendido, que é o Nietzsche, quando ele disse uma coisa grandiosa, e ele nos convida: torna-te o que tu és. Olha só que chamamento gostoso. A vida te falando assim: filho, seja quem você é. E quem eu sou? Todo esse potencial, toda essa grandeza, que está esperando a sua vontade se desenvolver, a sua vontade ser o motor para colocar tudo isso em desenvolvimento, em expansão. Imaginem, gente, quando não houver dúvidas dentro de nós, de que nós podemos ser quem somos. Essa obra irrepetível que somos, única, que cada um é. Como é triste ver as pessoas andando nas ruas, às vezes, sem nunca olhar para cima. Como é triste ver muitos de nós andamos voltados para o chão. Autodiminuído muitas vezes. Dobrado por aquilo que a gente inventou chamar de dificuldades. Porque essa é a invenção humana, não sei se vocês já sabiam. Esse negócio de dificuldades da vida é uma invenção nossa. Deus não tem nada a ver com isso. Vocês já sabiam? Porque nós já fomos informados, está lá no banquete, de que não há dificuldades, só há oportunidades. De que não há obstáculos externos, nenhum. Só existem exercícios que vão nos ajudar a desenvolver esse potencial que precisa se realizar. Lembra que eu disse que o amor do Pai é esse conjunto puxa, me fugiu a palavra. Esse conjunto de condições que propicia que a semente desabroche? Muito bem. Aquilo que inventamos chamar de dificuldades, de problemas, de tragédias. Tragédia é uma palavra absolutamente humana. Não existe tragédia no Pai. Não existe tragédia para o Senhor. No plano divino, não há tragédias. Isso que nós inventamos chamar de tragédia, de dificuldades, de problemas, nada mais são do que exercícios que visam nos desenvolver para a felicidade. Não é isso, gente? Estou falando alguma coisa estranha? Não. Então, alguém precisa me fazer uma pergunta agora. Sobre isso. Eu posso fazê-la. Eu estou captando de vocês. Estou brincando. A pergunta é, tá bom, ok, parece bonito, e por que eu não sou feliz? A pergunta é, então tá bom, entendi, parece lógico, parece que faz sentido, parece que eu li isso em algum lugar, está coerente com uma série de coisas, muito bem, e por que eu tenho angústia ainda? Boa pergunta? Excelente a pergunta de vocês. É que eu sei, vocês são tímidos. Por que ainda? E aí sim,
eu vou falar de uma tragédia. Porque a verdadeira e única tragédia, inventada evidentemente por nós, ela não é divina. A grande tragédia é porque a gente resiste a esse fluxo divino. Estamos resistindo ao desabrochar, a virarmos pontos de luz. Estamos resistindo a nos realizarmos e, portanto, a sermos felizes. A tragédia chama-se eu não quero. Essa é a tragédia. Esta é a grande tragédia. E ela é tão significativa que o pai não consegue utilizar outro recurso a não ser a dor. A dor é o último recurso da vida para fazer com que rompa essa pedra de resistência que nós colocamos dentro de nós, o último recurso. Ele tenta todos, livros, frases legais em para-choques de caminhão, tudo. Um amigo que fala uma coisa legal, um desconhecido que te dá uma mensagem no meio da rua, tudo ele tenta. Pessoas queridas, amigos, inimigos, tudo ele tenta. E como nós fazemos ouvidos surdos ao que não queremos ouvir e tanto precisamos, ele convida a mestra dor, que tem meios para tocar na nossa essência. Não tem? Já perceberam como a dor nos transforma em seres melhores? Na verdade, eu retiro o que disse. Ela não nos transforma em seres melhores, ela nos transforma em seres humanos. Não é? Como ela tem essa capacidade? Deus é muito sábio em tê-la inventada. Ela é como o arado, né? Todo mundo conhece um arado aqui? O arado é uma lâmina pesada, né, de ferro, que tem como objetivo rasgar o chão, né? Para depois colocar a semente, certo? Hoje muitas vezes é feito de trator, antigamente era feito puxado pelo gado ou por cavalos ou burros. Se a terra chorasse, quando esse arado passa por ela, ela talvez chorasse. Porque essa terra rasga o solo. Como se o solo fosse uma pele, ele rasga essa pele. Fundo às vezes, porque ele é pesado. Mas o arado faz isso por um objetivo muito interessante. É para que exponha o melhor desta terra. Se em cima é duro e seco e infértil, lá no fundo é nutritivo, é fértil. E nesta hora, quando estamos rasgados pela dor, quando o melhor de nós vem à tona, o mestre coloca ali a sua semente, para que finalmente floresça, para que finalmente a gente se realize, para que finalmente sejamos felizes, ou comecemos a ser felizes, o que já é muitíssimo, muitíssimo. Porque começar a ser feliz para Deus já é muito. Eu digo para Deus porque Deus nunca dá pouco. Ele é muito abundante, muito rico. Quando Ele dá farturas. A escassez é toda nossa. Então, a dor muitas vezes é necessária, por conta da dureza do nosso coração. Mas ela não é obrigatória. Nós não precisamos obrigatoriamente dela. Se caminharmos no fluxo, na direção do oceano do Pai, ela não é necessária. Por isso que Jesus, tão brilhantemente, como sempre, disse assim: o amor cobre a multidão de pecados. O amor dispensa as consequências dos nossos atos, se amarmos, quando amarmos.
nós podemos nos servir do banquete. Ele continuará, pelo amor do Pai, à nossa disposição. É hora da gente olhar para as nossas angústias e entender o que elas são. Porque muitas vezes, não, 100% das vezes, as nossas angústias não têm nada a ver com o que está acontecendo fora de nós. É possível que quando vocês pensam nas suas angústias, vocês pensam numa pessoa que faz ou não faz alguma coisa, que está perto ou que está longe. Você pensa numa situação do mundo, como ter emprego ou não ter emprego, ter o que comer ou não ter o que comer, estar doente ou não estar doente, ter saúde ou não, ir desencarnar ou não, etc. Essas coisinhas da vida. Todas passageiras. Como diz, inclusive, essa mensagem, né? Que diz que toda dor chega e passa. Se passa, por que então a gente dá tanta importância assim? Porque quando a gente se preocupa com o que passa, a gente não se preocupa com aquilo que não passa. Que é nosso, que é para nós, que é esse banquete eternamente servido à nossa disposição. Por que ainda resistimos a nos servir? Porque, desculpa, não adianta nada vir ao centro. Não adianta nada ler as obras, o Evangelho. Não adianta nada continuarmos pedindo a Jesus que tudo dê certo. Tudo sempre está dando certo na ótica dele. Não é? Alguma coisa pode dar errado se o Senhor está no comando, gente. Alguma coisa pode dar. Está alguma coisa errada nesse mundo? Essa é uma pergunta perigosa. Tem alguma coisa que não esteja conforme as leis divinas nesse mundo? Tem alguma coisa? Não. Porque se acreditarmos que existe alguma coisa que não esteja conforme as leis do Pai, nós temos um problema e podemos parar para conversar agora. Porque tudo o que está acontecendo acontece sobre a permissão da lei da liberdade, sobre a permissão da lei da liberdade e obrigatoriamente da responsabilidade que todos nós temos. Então não tem nada errado. Eu digo isso de propósito, é claro, tem tudo para melhorar, tá certo? Mas tudo acontece segundo as leis divinas. E me digam, se nós tivermos convicções sobre a grandeza das leis do Pai, por que nós temeremos, voltando à questão? Porque a lei te protegerá. Você tem medo que alguém te tire alguma coisa? Saiba que se a lei do Pai disser que isso é seu, ninguém poderá te tirar. Não é possível que tire. Não há lógica em acreditarmos diferente. Por isso que nós precisamos nos colocarmos de pé e olharmos de frente para este Senhor e sabermos com quem a gente está lidando. Porque este Senhor não é aquele Senhor que hoje está de bom humor, amanhã não está. Ele é imutável no seu amor e na sua justiça. E isso precisa nos trazer toda a segurança de viver. Ah, mas eu não consigo. Não tem problema que você não consegue fazer o que precisa fazer. Prossiga tentando. Até quando? Até você conseguir. Porque você é capaz e você tem tempo e você tem o apoio divino. Não há outro melhor. Qual é o problema? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós somos quais as crianças que não querem crescer. Somos quais aquelas crianças
que querem continuar brincando e já precisam ir à escola. Porque brincar não traz nenhuma responsabilidade, mas também não traz grandes felicidades. E nos contaram, numa grande ilusão, de que crescer é ruim. Por isso que sonhamos tanto em retornar à infância, não é? Nossa, na minha infância era tão bom. Quem não pensa assim? Nossa, era tão bom, né? Não tinha conta para pagar, não tinha preocupação com filhos, nem com os pais. Eu era inconsciente, não é? Por isso que parecia bom. Mas não há felicidade na inconsciência. E há enorme felicidade na consciência verdadeira. Não essa que temos, nessa que estamos a conquistar. Então, gente, é hora de nos colocarmos de pé, com dignidade, olharmos de frente para o Pai, não como um servo, porque Jesus disse: eu não quero servos, vocês são meus irmãos, somos da mesma família, então nos olhemos como iguais. Evidentemente que não somos iguais ao Pai, mas nós já deveríamos ter percebido como é que Ele nos trata. E Ele não nos trata como seres inferiores, nos trata? Ele nos humilha? Olha lá a parábola do filho pródigo, do filho que afrontou o pai pedindo a herança antes que ele morresse. O que é uma afronta? Como ele foi recebido ao voltar sujo, doente e pobre? Com imenso carinho. O pai não deixou que ele pedisse para voltar, porque quando o viu foi lá e carregou-o quase no colo. Este é o nosso Pai, que se antecipa às nossas necessidades. Nós não precisamos pedir, Ele já sabe o que a gente precisa. Continuemos a pedir em nossas preces como exercício de humildade e de identificação, sim, das nossas necessidades. Isso é muito útil, isso amadurece. Agora, para Ele já sabe o que a gente precisa. É óbvio. Ele é o Pai. Ele é o amor. Nos coloquemos de frente desse Senhor com responsabilidade. Convivamos com Ele. Tenhamos um relacionamento com Ele como pessoas adultas, que já somos, ou pelo menos já podemos ser, e nem sempre somos, com muito menos ilusões, com muito menos infantilidade. Por quê? Por que é bom fazer isso? Para que sejamos felizes. E a felicidade, que é absoluta, não é deste mundo, mas tem outra, que não é a absoluta, que é imensa. Gente, esse planeta, dito como de provas e expiações, como de fato é, um planeta de dor e de sombras, como de fato é, na imensa grandeza desse amor do Pai, já traz tanto potencial de felicidade, que evidentemente distante imensamente da felicidade absoluta, já é imensamente mais do que estamos usufruindo, por nossa própria decisão. A felicidade disponível na vida humana é imensa. Imensa. Na vida encarnada, imensa. E nós não estamos usufruindo absolutamente nada dela. Por quê? Porque temos nos recusados a crescer. E veja, ninguém está falando aqui para sermos um Chico, uma Madre Teresa. Não. Isso é mais para frente. Só precisamos termos mais consciência da nossa vida. Só precisamos olharmos, pensarmos com mais maturidade sobre o que está acontecendo hoje na nossa vida. Ninguém precisa largar tudo e sair pelo mundo pregando. Ninguém precisa mudar para o bairro mais pobre da cidade e lá ajudar todo mundo. Não precisa. Fiquem à vontade caso queiram. Mas não precisa, não é obrigatório. Por quê? Porque os nossos exercícios já estão colocados, e na sua maioria, são as nossas famílias.
É o nosso corpo que tem as suas características essenciais para que a gente se desenvolva? São os nossos conhecimentos? É a nossa capacidade de enxergar, não de ver, mas de compreender? Essas são as nossas oportunidades. Estamos usando? Estamos vendo de verdade o que nos mostram? Estamos servindo do mínimo do banquete? Ou a gente continua a se vitimizar? Continua a se colocar inferior. E é algo que eu não admito mais que digam sobre nós. Ignorantes, sim, sem dúvida que somos, mas inferiores, não. Nos considerarmos inferiores é uma ofensa ao Pai que nos fez. Porque nós somos feitos de um material divino, precioso, único. Nós somos feitos pelo Pai. Não há possibilidade de sermos inferiores. Mas certamente somos ignorantes ainda. Mas isso não é um problema, não é um defeito a ignorância. As crianças de 3 anos não sabem ler e escrever na sua maioria, isso não é um defeito. Nós, que devemos ter no máximo uns 14 anos, espiritualmente falando, falo 14 anos porque é típico da rebeldia essa idade, né? A nossa cara, né? Nós somos rebeldes, não somos? Né? Estamos batendo o pé contra o nosso pai, de que a gente não quer do jeito dele, não é isso? Não somos nós? Somos adolescentes espirituais. Então, com 14 anos, nós não sabemos perdoar, não sabemos um monte de coisa. Isso não é um defeito. Isso é apenas o fato de não termos aprendido ainda. Mas o tempo está aí, infinito, nos alegrando com a possibilidade. Pois me digam, gente, vocês não ficam contentes em saber que vocês vão se realizar? Não ficam contentes de saber que não há obstáculo a vocês exultarem de satisfação por terem conseguido fazer alguma coisa? Não é estimulante isso? Não é bom saber que nada me impede, que a morte, coitada, uma ilusão. Que eu posso aos 80 fazer planos. Por que aos 80 anos eu não posso fazer planos? Por quê? Sendo que vai ter um degrauzinho no meio do caminho, que a gente chama de desencarne, um degrau. Eu ando o degrau, prossigo no meu plano. Se esse plano for amplo, é claro. Por que não? Por que não podemos aprender uma outra língua aos 80? Porque nada se perderá, podemos falar essa língua no plano espiritual, não tem problema. Tem gente lá que fala as línguas, não é? Por que eu não posso aprender medicina aos 80? Porque isso vai ser útil também no futuro. Por que eu não posso aprender um instrumento musical? Para que na próxima encarnação, ao lado, outro lado, se isso me realizar, por que não? Saiamos das nossas prisões mentais, as únicas, verdadeiras, que a gente se coloca. Essas prisões, felizmente, estão de portas abertas. A gente fica lá porque a gente quer. Então, que queiramos sair das nossas prisões. E uma das piores que eu conheço é a prisão onde você se considera inferior. Ou é a prisão onde você não considera a própria grandeza. E veja que eu não estou falando do orgulho, porque nos disseram que é muito feio ser orgulhoso. Kardec disse que as 2 pragas da humanidade chamam-se orgulho e egoísmo. Então eu não posso me exaltar. É essa a minha conclusão. Conclusão errada. Evidente que eu não posso me exaltar, que eu não posso me considerar maior que absolutamente ninguém. Mas eu posso olhar para mim e saber o que eu sei e o que eu não sei. De ver a minha capacidade
e saber que ela vai crescer se eu a estimular. Isso eu posso. Eu posso e devo me conhecer e ali identificar as minhas grandezas. Isso não é orgulho. Muito pelo contrário, isso é respeitar-se. Isso é conhecer-se, como nos disse Sócrates há tanto tempo e reforçou Jesus. E no livro dos Espíritos está lá de novo. Essa é a vida verdadeira, gente. A gente fica esperando viver a vida verdadeira depois de desencarnar. Tremenda perda de tempo. Porque se nós temos um modelo mental aqui, nós continuaremos a ter lá. A morte não muda nada interior. Nada. Se você é pessimista, continuará sendo pessimista. Se você é depressivo, continuará sendo depressivo. Se você é desanimado, continuará sendo desanimado. Se você não acredita, continuará não acreditando. Se você reconhece a própria grandeza, continuará reconhecendo a própria grandeza. Vamos nos servir do banquete? Eu vou terminar em 2 minutos com uma história tristíssima. Me desculpem. Talvez vocês já conheçam. Conta-se que Eurípides Barçanufo, um mineiro lá de Sacramento, sonhou que estava num gramado imenso, imenso. E ele identificou ao longe alguém. Como ele não sabia onde estava, ele se encaminhou até essa pessoa. Mas ele ficou muito surpreso quando, chegando perto, ele percebeu que era o Cristo de costas. Imagine a surpresa. O Cristo, no seu sonho, de costas. Ele se sentiu aterrado de surpresa. Não sabia o que fazer. O que você vai fazer diante do Cristo? E naquele impasse, ele se aproximou mais um pouco, a ponto de perceber que o nosso Cristo chorava. E aí ele diz que ele sentiu uma dor que ele nunca tinha sentido, de ver o Cristo chorando. Ele caiu de joelhos como se fosse massacrado por essa dor, por esse impacto. E realmente aí não sabia o que fazer. Os minutos foram passando, quando ele pensando, o que eu faço diante do meu Cristo chorando? E ele ousou levantar a voz e pergunta, mestre, por que choras? Chorando também, é claro. E ele, vendo que Jesus se movia, mas permanecia em silêncio, ousou responder, choras pelos que não te conhecem? Então Jesus se vira e diz, não, choro pelos que me conhecem e não me seguem. Será que Jesus chora por nós? Vamos fazer algo para que não. Que Jesus nos abençoe. Eu queria saber de ela o seguinte, por diversas vezes durante sua exposição, você disse o seguinte, o banquete está servido, como se nós fôssemos convidados a servir-nos dele. A minha pergunta é a seguinte, num banquete há muitas iguarias, que às vezes o nosso paladar, alguns gosta, outros não gosta. Junto com as iguarias que nós temos de comidas, também há muitas bebidas, que vai da simples água até refinadas bebidas. Pergunto, podemos escolher a comida que nós queremos ou temos que provar de todas para saber qual que nos faz bem e qual que nos faz mal?
Grande pergunta. Esse banquete é divino. Não vamos esquecer. E ele é graduado para as necessidades de cada um de nós. Qualquer coisa que a gente se sirva será adequada a cada um de nós. Nada passará da medida. Porque o banquete, ele é quase como se fosse particular a cada um de nós. É quase como se cada um de nós tivesse o seu banquete, servido especialmente para as nossas necessidades hoje. E amanhã, outro, diferente às nossas necessidades. Não tenhamos receios sobre essa gradação, sobre essa pertinência de qual iguaria nós vamos nos servir. Ousemos tocar qualquer coisa, porque ali nesse banquete está o Pai, de mãos estendidas para nós. Está talvez Jesus, que permanece de braços abertos, como ele se foi aqui na terra, na cruz, de braços abertos. Para quê? Por que ele morreu de braços abertos? Para nos acolher, para sinalizar para todos nós que ele permanece de braços abertos a nos receber. E esse banquete é igual, profundamente acolhedor, profundamente propício e adequado a cada angústia, a cada ser. Vai se encaixar em nós como a peça do quebra-cabeça perfeitamente feita para cada um de nós. Esse banquete é divino. Nada faltará nesse banquete para as nossas mais profundas necessidades. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso, porque é muito triste ver a dor sendo necessária desta forma. E já fomos informados que ela aumentará. Por conta da imensa dureza dos nossos corações. Tudo que o Pai tem feito não tem sido aproveitado por nós. Então agora, estamos nos tempos onde a voz do Mestre, numa imagem, falará mais alto, dentro de nós. Não com a lógica, não com leis, não com regras, não com palavras, mas dentro de nós, em cada um de nós. E por que isso é bom? Até isso é bom. Porque é a hora de crescer. É a hora onde nós não podemos mais continuarmos na inconsciência da criança. Porque é urgente o Evangelho dentro de nós. Urgente. A nossa carência só cresce dele. Estamos adoecendo sobre todos os aspectos por falta dele. E ainda loucos, buscamos outras soluções. E como o Pai não quer que soframos mais, Ele ditará as situações, como tem ditado sempre, para que sejamos fortemente estimulados ao despertar. Podemos acordar antes e irmos para a consciência e nos servirmos do banquete antes, agora, de preferência. Se não, por amor, Ele nos ajudará. Seria bom que a gente se antecipasse. A luz está presente, como sempre, porque não há outra possibilidade. E que cada um dos nossos corações se abra para guardá-la e podermos viver muito melhor. Obrigado por essa oportunidade.